Ô, Dor, tô com saudade dos programas, não vai voltar não? Eu vou para Itália. Aqui, ó. Enzo. Vai ter programa assim. Papo d'Oro não vai deixar você abandonado. Nova produção e nós estaremos com novidades no programa novo. 2023. Mas aproveite e assiste as nossas reprises. E dá uma boa pesquisada lá no YouTube ou no nosso portal. Até lá. Que prazer é ter aqui hoje comigo para uma entrevista de cunho social. Ana Luísa Calisto. Eu conheço você, menina, quando você tinha 11 anos. E você me entregou um livro que você tinha escrito. E me encantou muito, porque você assistiu uma palestra minha e com aquela idade, aquela coisa piquerrucha. Aquele tamanho todo. Aquele tamanho todo. Você chegou para mim e falou assim: adorei a sua reflexão. E eu nunca mais esqueci. Porque, Ana, você é abençoada. Amém. Abençoada. Mas antes da gente começar, você já vai receber presente. Olha! Essa caneca é sua, tá? E eu vou te dar também um café maravilhoso. A caneca é gourmet, linda. gourmet. Ele é o Café Campo Belo do Biriçá. Bragança Paulista tem 200 anos de cafeicultura. E o cafeicultor chama-se Zé Oscar. Uma pessoa educada, extraordinária e um apoiador do nosso programa. Que maravilha. É uma coisa assim, ele faz isso com muito coração. Hoje pela manhã, ele me ligou dizendo: Mário, que o dia seja muito bom para você e as suas entrevistas. Então, você está ganhando. Que honra. Mário, se o senhor me permite dizer, é uma honra sem tamanho estar sentada ao seu lado, depois de quase 10 anos do nosso primeiro encontro, em que eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar uma das suas palestras, na época sobre combate à drogadição, e eu fiquei profundamente tocada por todas as reflexões de fato que o senhor trouxe, as provocações instigantes para um público jovem e, principalmente, eu fiquei muito emocionada pela atenção que o senhor me deu quando eu, na época, uma criança de 11 anos de idade, me aproximei marcada por muita admiração. Então, quase 10 anos depois, sentar ao seu lado para ter essa conversa e ainda ser presenteada com esses 2 mimos incríveis, para mim é uma bênção. Então, quando você me diz que eu sou abençoada, eu digo que nesse dia a minha bênção é estar ao seu lado. Olha, a recíproca é verdadeira, tá bom? Hoje vai ser um programa de flores, né? Mal me quer, bem me quer. Eu queria ter uma margarida aqui para tirar as folhas com você. Eu faço isso com as crianças. E esse projeto seu, Bem Me Quer e Mal Me Quer, de uma simplicidade, é tão profundo e tão contundente. Eu tenho observado você viajar aí em vários lugares do Brasil. Sim. Divulgando essa ideia. E nas escolas públicas. De fato. E impressionante como a aceitação e os resultados que você deve obter devem ser maravilhosos. Proteção integral às crianças. Perfeito. E é isso que está faltando na nossa sociedade, pessoas que se dediquem de verdade a essa proteção. E você continua escritora, né? Fez aqui um livro chamado Bem Me Quer e Mal Me Quer, que é o seu projeto. Sim. De criança para criança. Vamos falar de abuso sexual infantil. E aqui, pronto, lá vou eu. De criança para criança. Vamos falar de trabalho infantil. Sim. 2 problemas terríveis no nosso Brasil. É o Brasil pobre. E o Brasil que simplesmente não tem conserto, mas tem atitudes. Tem.
E essas atitudes precisam ser tomadas. De fato. Eu não vou falar muito porque quem é importante aqui é você, mas eu preciso falar isso. Eu morei em Fortaleza e eu ia para uma pousada no final de semana em Canoa Quebrada. Sim. E eu acordo muito cedo. E a minha tristeza era ver meninas de 11, 12 anos na prostituição. Isso eu vi em Recife, eu vi em Manaus, eu vi em Bragança Paulista. Parece que não tem cura, ou não tem cura a pobreza. E nesse limiar nos deixa chocados. E você faz um trabalho específico para isso. Agora é você que fala. Mário, eu quero primeiramente me apresentar para quem nos assiste. Meu nome é Ana Luísa Calisto, como você muito bem colocou. E o meu trabalho é produzir linguagem e resgatar infâncias. Muitas vezes, esse trabalho é visto como algo inegociável. Outras vezes, a pobreza, a desigualdade social, a miséria e a fome são vistas como danos irreversíveis. Mas eu, como boa utópica, me recuso a acreditar nessa versão dos fatos. Há possibilidade de combater as violências, mas nós precisamos de muita gente. É por isso que eu fico tão tocada por ter um ambiente de comunicação aberto para trazer essa pauta, que é um ponto nevrálgico e seminal para os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas o que muito me entristece e me deixa perplexa de fato é que muitas vezes quando eu entro num carro para ir para algum lugar e eu estou conversando com um motorista ou na fila de um supermercado e a pessoa me pergunta com que eu trabalho, eu digo, eu trabalho com prevenção à violência, como trabalho infantil, violência sexual, e a pessoa me diz, não me fala desse assunto, eu não quero ouvir, vamos mudar de assunto? Mas Mário, eu não posso mudar de assunto enquanto esse problema existir. Enquanto uma única criança for vítima de violência sexual, eu não posso descansar minha cabeça no travesseiro em paz. Nós precisamos ter leveza, bom humor, positividade, de fato. Mas nós vivemos num país em que uma criança é vítima de violência sexual por minuto e durante a pandemia de Covid-19, um número exorbitante de meninos e meninas, porque ambos os gêneros sofrem essa violência, Sim. Não existe vacina contra a violência sexual, 25% a mais desses meninos e meninas passaram a viver confinados com seus próprios algozes, cumprindo quarentena com seus abusadores. Então, o nosso trabalho é entrar nas salas de aula, levar uma mensagem de prevenção. A minha tentativa é bater na porta da infância e da adolescência antes que o violentador faça isso. Sim. Mas eu já percebi que eu chego com a agulha e com a linha costurando o rombo da rede de proteção. Porque a nossa rede é um tecido humano Sim. que está com um furo enorme, um rombo. Então nós precisamos remediar. Meu trabalho não tem sido preventivo na maior parte dos casos, embora eu quisesse muito que fosse. E é uma pena. Uma porque pena. Preventivo você Evita que aconteça. Exato. Mas eu tenho chegado depois. Sim. Deus tem me abençoado e permitido que eu não chegue tarde demais na maior parte dos casos. Como nós conversávamos nos bastidores, eu realizei um trabalho recente de prevenção à ansiedade, depressão, combate à automutilação e às tentativas de suicídio, e eu recebi lâminas de adolescentes em crise de ansiedade que disseram que só conseguem parar quando eles estão distantes de fato do objeto cortante, Sim. devido ao prazer proporcionado pela liberação de endorfina durante o corte pessoal. Mas no caso da violência sexual, nós temos um desafio a mais. Por que o livro se chama Bem Me Quer, Mal Me Quer? Porque muitas crianças não sabem diferenciar o toque abusivo do contato afetuoso. É uma verdade. Crescem vítimas de violência, naturalizando esse contato, como em muitos lugares como os que você visitou, e o projeto tem 14 estados do Brasil, agora 15, porque nós vamos para Curitiba no próximo mês. Nós observamos que muitas crianças contam para nós os casos de violência em tom de narrativa. Ah, minha mãe sai para trabalhar, eu fico com o vovô. E o vovô faz isso, isso e isso quando eu fico no quarto sozinha com ele. Mas ela não diz denunciando o próprio avô. Sim. Ela me conta sobre Ela a está realidade. contando apenas. Como foi sua quarentena? Como foram suas férias? O que foi que você fez? Perguntas direcionadas são muito úteis para identificar manifestações sintomáticas do abuso. Quando as adolescentes percebem essa violência acontecendo,
muitas se fecham e se tornam cortantes. É uma das principais consequências do abuso sexual. Mas as crianças têm um choque, Mário, um confronto com a realidade muito perverso e nefasto quando ela percebe que a pessoa que ela mais ama no mundo é a responsável por violentá-la. Por essa violação. Exato. Então nós tentamos prevenir, orientar, instruir com uma ferramenta poderosa que é a literatura, que é, meu Deus, muito mais que uma forma de expressão artística, mas é uma ferramenta poderosa para derrubar muros e construir pontes pela educação sexual. Eu sei que talvez você que nos assiste tenha medo da educação sexual, mas nada mais é do que um trabalho para autoproteção. Eu ensino as crianças a defender seus corpos de adultos que não querem o seu bem. Tanto é que algumas cidades, aqui eu conto para você, mas você não conta para ninguém. Em vez de apresentar um trabalho de educação sexual, eu apresento Família e Escola, um projeto para autoproteção, em que acontece a intersetorialidade, a união entre essas duas instituições sagradas, que são a família, a escola, bem como a sociedade e o Estado. E nós fazemos um trabalho conjunto para que as mães que não entendem que o que está acontecendo nas suas casas é violência sexual saibam como denunciar, mesmo que haja um vínculo de dependência socioeconômica com o abusador. Em termos práticos, quando o abusador é quem põe o pão na mesa, né? Que é o grande problema. Exato. E é onde dificulta qualquer detecção, Exato. porque tem a autoridade e as ameaças para que não conte para ninguém, né? O maior índice de abuso sexual infantil é dentro de casa? Dentro de casa. 90% dos casos acontecem pelas mãos de uma pessoa em quem a criança confia muito. Sim. E 70% dos casos, aproximadamente, ocorrem na casa da vítima ou na casa do agressor. E você toca num ponto muito importante, em dois, na verdade. Primeiro porque o senhor colocou que assistiu casos de violência sexual, de exploração sexual, que muitas vezes é conhecida como prostituição infantil, em Fortaleza, em Manaus, mas também em Bragança Paulista. Sim. A ilustradora do Bem Me Quer, Mal Me Quer, a Stephanie Marino, maravilhosa, é daqui de Bragança Paulista. Sim. E nós tivemos muitas conversas para construir a identidade da menina brasileira, que agora vai para os palcos em forma de teatro, e isso eu estou compartilhando em primeira mão aqui com vocês. Muito bem. Vai virar um monólogo, nós estamos construindo o roteiro, mas essas meninas e esses meninos estão em todos os lugares. E eu entendo as preocupações de muitos núcleos familiares quando a educação sexual passa pela porta da escola. Eu queria muito viver num espaço ideal e utópico em que eu possa responsabilizar tão somente as famílias pela educação sexual. Então a mãe e o pai se aproximam da criança, leem um livro como esse antes dela dormir. Quando dão banho no neném, apontam quais são suas partes íntimas e dizem que ali só ele pode tocar. Quando o outro tocar, não precisa sentir vergonha nem culpa, mas é para contar para o seu responsável, para sua figura de cuidado. Mas não é isso que acontece. Sabe o que acontece, Mário, quando eu anuncio para o município que a palestra é sobre violência sexual? Muitas vezes metade das crianças falta na escola. Sim. Não só porque os pais têm algum tipo de preconceito ou porque a mãe fica preocupada, mas porque muitas vezes essas crianças são vítimas dessa violência e a família não quer que ela seja instruída para que ela não denuncie. Essa é a realidade em a maioria esmagadora dos casos. E é muito duro falar sobre isso com as crianças, é por isso que nós preparamos um material lúdico, sensível, sutil, que foi revisado por diversas vezes por uma equipe de psicologia escolar da USP e da Unifesp, para que nós não transgredíssemos nenhum tipo de limite, que é uma linha tênue para a dignidade sexual da criança. Não ofender, o livro não choca. Eu não conto como acontece uma relação sexual, nem exponho a criança a quaisquer conteúdos que elas não estejam preparadas para assimilar. Eu estou defendendo o óbvio, como dizia Bertolt Brecht. O que eu estou fazendo é explicar para as crianças o poder do não. Que o Conselho Tutelar não é um órgão de punição, é um órgão de defesa. É um órgão de defesa. Sim. E ele toma providências para ajudar. E eu, que sou projeto social, chuto a bola para o Conselho Tutelar. Sou péssima em futebol, mas a minha analogia dizem que funciona. Sim. Então eu estou aqui no meio campo, eu sei que daqui eu não faço gol. Então eu preciso passar para alguém, eu acho que é o atacante, né? Que está um pouco mais para frente. E esse atacante é a educação, que é a principal porta-voz, a saúde, quando numa consulta é identificado marcas de violência sexual,
desde a dilaceração de determinado orifício do corpo, até hematoma, até uma crise de choro, até a dificuldade de ficar sozinha com o médico. Tudo pode ser indício. Quando a voz cala, o corpo fala. Eu chuto para esses membros do Sistema de Garantia de Direitos, da Rede de Proteção. Eles precisam encaminhar o caso para a autoridade competente na área, que é o Conselho Tutelar, que conta com a parceria da Polícia Civil para investigação. E a partir dessa dinâmica plural e intersetorial da rede de proteção, nós fazemos com que essa criança não atravesse a rede e seja revitimizada. Sim. Eu sempre digo isso porque nós não trabalhamos só com crianças e adolescentes. Nós trabalhamos muito com as famílias, com os professores, com os conselheiros tutelares e com os conselheiros de direito. E eu digo, imagine, Mário, se eu chego numa escola e a criança vem compartilhar, como acontece na maior parte dos casos, uma situação de violência sexual. Qual é o meu papel? Fazer a escuta espontânea. Eu tenho que ouvir o que a criança quer dizer sem fazer muitas perguntas. Muitas vezes as crianças não contam detalhes. Não é para nós que elas devem contar os detalhes. Não. Então, cada vez que essa criança narra, que esse adolescente fala sobre, ele revive a experiência da violência. Então, eu pergunto o que houve, a criança me conta. Ela só precisa me contar até o ponto que eu entendi que o que aconteceu foi uma violência. Ela me dizer que ela tem medo de ficar sozinha com o tio dela porque ele faz isso, 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 já é suficiente. Não preciso perguntar que horas, há quanto tempo, mas tem certeza? Com que roupa você estava? E você nunca contou pra ninguém? Por que nunca contou pra ninguém? Você não gosta dele? Essas perguntas extenuantes fazem com que a vítima se sinta descredibilizada, desacreditada. Eu acompanhei de perto um caso no interior do Acre, numa cidade próxima a Rio Branco, em que a criança contou para o membro do projeto social, aí foi falar com a professora quis ouvir. Para a professora chamar o conselho tutelar, ela preferiu falar antes com a diretora. A diretora não acreditou, quis ouvir da criança. Não, primeiro tem que chamar a família para a família ter Olha o ciência. desgaste. Contou dessa para a criança. mãe, o conselheiro tutelar achou que tinha que fazer a escuta, contou para o conselho tutelar. Sabe o que aconteceu? Quando ela chegou para contar para a psicóloga do fórum, autorizada, a única que deveria fazer a escuta especializada, ela se virou para a própria mãe e falou, eu não vou contar mais nada, porque se vocês acreditassem em mim, uma vez teria sido suficiente, uma vez bastava. E é uma verdade. É uma verdade. Mas esse trabalho implica e complica a partir do momento que essa rede de proteção não está preparada. Não é técnica muitas vezes. Não é técnica. E isso é o pior de tudo. Então, eu como professor, os alunos sempre tiveram confiança em todo o trabalho e como pessoa. E eu fui procurado por vários alunos para contarem e eu fiquei com as mãos atadas para poder ajudar e resolver. Até um dia que eu fui no fórum e pedi que alguém me ajudasse. Sim. E aí começou efetivamente uma ajuda, porque não é o professor que dá a solução, não é o conselho tutelar, não é a rede de proteção, mas normalmente é um juiz dessa causa. Sim. E que ele vai indicar esse caminho. Mas para chegar até lá, Percorre-se toda uma e caminhada. nós estamos no Brasil, onde todo mundo sabe ou acredita que esses direitos são lhe negados. Então é muito complexo. Sem falar que é muito moroso. É muito moroso. Daqui onde a Quer criança dizer, foi vítima de violência, a solução existe, existe. mas os caminhos para se chegar nela são complicados. Sem dúvida. É a mesma coisa. No mundo não falta alimento. O que falta é transporte. Sim. E é esse transporte que precisaríamos agilizar. Eu conheço muito bem o trabalho da Simone Migliorelli, minha amiga, me deu entrevista, inclusive. Ela é uma pessoa que se dedica com paixão. Eu vejo ela na sua lida com uma série de problemas, mas ela sempre vai chegar num ponto em que vai fugir da mão dela. E aí o sofrimento que ela tem, ela vai absorvendo e vai se acabando. Então, quem faz esse trabalho precisa de terapia. Precisa de terapia. Eu já fiz 1.300 palestras que falam sobre
as drogas e o uso das drogas. E eu vejo a carência das pessoas quando ouvem as verdades. E ela precisa dizer uma verdade. E nessa área de abuso sexual infantil, ela se torna mais complicada ainda. E precisa ser alertado. Esse é um caminho. Escrever livros, fazer palestras. Acompanhamento é muito difícil. Muito difícil, porque eu não posso morar em todas as Você cidades. não pode morar que eu em todas visito. as cidades. Eu também, com as minhas palestras, eu cheguei aí na casa de pessoas, tentar uma solução, até tive soluções, mas eu vou dizer para você assim, Ana Luísa, se você conseguir resolver, Já é a vitória. já é a vitória. Eu digo assim na minha vida, se não querer usar a droga, ou sair da droga porque eu mudei a vida deles, eles se mudaram, eu já tive vitória. Sem dúvida. Então nós precisamos de 1 milhão de Ana Luísa Calistos E de Mários Doros. que façam alguma coisa pela nossa sociedade. Nós temos uma sociedade doente, completamente doente. E nós não conseguimos avançar, porque a doença, infelizmente, se espalha mais rapidamente que a cura. E sabe o que me deixa perplexa? Que o Brasil é signatário de um pacto da ONU, das Nações Unidas, de vedação ao retrocesso social, que se resume em 2 frases: nenhum passo para trás e nenhum direito a menos. Mas desde que Pedro Álvares Cabral colocou as 3 caravelas Nina Pinto e Santa Maria à beira da praia e encontrou os indígenas, dali para frente só para trás. Nós vivemos muitos retrocessos, mas ter essa visão negativa e realista a um ponto de sincericídio é desnecessário, porque cada criança que se aproxima e me conta um caso que eu consigo dar encaminhamento e tirar essa criança de perto do autor da violência, cada adolescente que me entrega as lâminas e decide escolher ficar, escolher viver, é como aquela história que você tem todo um campo de areia coberto por estrelas do mar e você caminha devolvendo uma a uma para o oceano. Vem outras pessoas na contramão e te dizem: o que é que você está fazendo? Olha quantas estrelas do mar estão aqui, não faz diferença nenhuma. E você pega uma estrela nas mãos e diz: para essa aqui faz toda a diferença. Muda a vida dela. Nosso trabalho é deixar uma impressão do nosso DNA na vida de cada criança e de cada adolescente. Mas eu tenho percebido que essa impressão também marca muito as famílias. Desde casos básicos, como eu atendi essa semana uma criança que não queria se alimentar de forma alguma, porque ela acompanhou outras crianças que sofriam bullying na escola. Ela tinha medo de ter uma aparência física que a levasse a sofrer bullying, não queria usar óculos, não queria cortar o cabelo. Uma vítima aos 7 anos de idade da pressão estética dos padrões de beleza. E eu acompanho casos de meninas que sofrem estupro de vulnerável e que as mães não querem denunciar porque tem mais medo que a menina passe fome do que ela seja violentada sexualmente. E convivem com essa violência. E levam o caso adiante, acompanham a morosidade, a injustiça, a revitimização, a negação e a negligência aos seus direitos fundamentais, que são bens inegociáveis. Você inaugurou a nossa conversa, a nossa entrevista, falando de proteção integral, e eu complemento com mais 2 palavras que acabam com essa dança das cadeiras para decidir quem é que luta por crianças e adolescentes. Prioridade absoluta, porque toda criança é nossa criança. Quando eu falo isso para algumas pessoas, parece que eu quero chegar na cidade, encher um ônibus de criança e trazer para Atibaia, que é a minha cidade. Mas eu não digo que as crianças são nossas crianças em termos de propriedade, de posse. É em termos de responsabilidade, de cuidado, de proteção. Meu filho não é só aquele que eu arrumo o cabelo, coloco no carro, alimento e levo para a escola. Meu filho é aquele que chegou na escola para se alimentar, porque em casa está faltando comida. Nós estamos vivendo em um país marcado por inúmeras negligências e violações de direito.
Mas quantos beija-flores, Mário, eu encontro como você no meio do caminho, enchendo o bico d'água para apagar as violências. Como você, Como que você. eu admiro, né? E é emocionante quando você consegue tirar do lodo. É muito emocionante, eu tenho essas experiências. É emocionante quando você consegue essa vitória e é isso que faz bem para nós. Fazer isso de uma forma voluntária e fazer isso dedicando o seu amor. Você poderia estar fazendo outras coisas, nem estar aqui nesse momento, mas dedicar esse tempo é algo que a gente tem que valorizar muito. Eu quero que você olhe para aquela câmera e passe uma mensagem para as crianças, direta e objetiva. Crianças que estão nos assistindo, cada um e cada uma de vocês não estão sozinhos. Muitas vezes nós temos na nossa casa um ambiente hostil, violento, que faz com que o nosso crescimento em um momento de desenvolvimento tão importante, de aprendizado, que deveria ser marcado por afetuosidade, seja marcado por muita omissão e por muitas violações de direito. Não se calem, denunciem, porque quem não denuncia também violenta. Vocês são como flores em um grande jardim. Se alguém se aproxima e poda essa flor, a culpa é de quem poda, não de quem floresce. Para que vocês possam dar frutos, vocês precisam entender que de todo o livro vocês ainda estão no prefácio. A vida acabou de começar e o melhor ainda está por vir. Eu sempre me pego pensando, se eu encontrasse um casulo com uma lagarta morta lá dentro, que morreu antes de saber que ela poderia ser uma borboleta, abrir as asas e voar para bem longe, alçar novos horizontes e descobrir quem ela é. Sempre tem o dia seguinte. Não desistam, acreditem em si e acreditem no amor de quem dedica seu tempo, trabalho, talento, sua vida. Quando me dizem que eu transformo a vida nas crianças, eu nego. São vocês, crianças, que transformam a minha vida, Mário. Muito obrigado. Obrigada de coração. De coração. Que honra. Honra de coração. você estar aqui. Obrigada. Tá? Obrigada. Papo D'Oro, trazendo para você mais um assunto envolvente, importante e emocionante. Não tenho mais nada para dizer. Até o próximo programa.